Vamos ver mais um videozinho que vocês mandaram pra nós. O maior criminoso do chat dessa vez mandou quais pokémons são biologicamente comestíveis, que é o vídeo do Kaká. Eu não lembro se eu cheguei a ver algum vídeo dele, então vamos conhecer ele. E é isso aí, vamos lá. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Escreve lá. Agora pro vídeo. Boa. Você sabia que em termos de Pokémon existem muitos deles que podem ser comidos gastronomicamente? Opa! Ah, tá. Obrigado. Eu quero fazer um Obrigado. adendo. Eu não separei por tipo aqui, porque não é tão simples. Dentro do tipo tem muita diferença. Tipo pra água, comer. por exemplo, Tentacruel, água venenoso, água viva pode ser comível, Vaporeon é um copo d'água, você pode beber. Mas o que eu quero Vocês dizer... no final das sabiam que em contas, termos biológicos... Dá pra beber o... Continua. É porque, não, pensemos não, muito. não, não. É porque o Vaporeon, ele é... Tipo, se o ser humano é 70% água, o Vaporeon é tipo 90%. Por aí. Tá, Tipo isso um implica... pé de alface. Isso É. implica algumas coisas, mas ok. Ah, mas daí se você pensa por esse lado, você é o problema, meu filho. Não, inferno, não tô pensando da forma doentia como essas pessoas que veem Pokémon pensam, né? O meu ponto é, como que eu vou beber um Vaporeon, mas ainda, tipo, como você falou do alface, ainda bebo alface, menos que eu bata no veneno de liquidificador, faço um suco de alface. Não é porque quando Enfim. você começa a mastigar uma alface, não é muito difícil já virar água na tua boca. Ah, mas ainda você tá mastigando, né? Agora a gente vai entrar no cerne do o que é beber e mastigar. Enfim, deixa pra lá. é que o importante é o Pokémon em si e no que ele é baseado. Existem alguns tipos que a gente pode tirar eles de uma vez só. A maioria dos Pokémon Pokémon, tipo baseado- Pedra, Fantasma, porque, né? Não dá pra Psíquico comer Lutador, porque eles são Laios. muito próximos de animais racionais. E Metal, da carne Veneno. Não, depende. Eu ia falar que alguns psíquicos podem parecer mamíferos, mas enfim. E você não ajuda, você corroborou com o meu argumento, né? Obrigado. Dá um adendo aqui. Ah. Assim, a antropofagia existe. Bom. Muitos povos humanos já praticaram antropofagia. Dito isso, outra coisa. Gosto muito da ideia, mas a gente tem que admitir que o ser humano também come outros primatas. Carne de macaco, carne de lêmure. Opa, de macaco? Uma É, Mas delícia. é aquele negócio, tipo, eu acho que dentro de toda a história da humanidade, tudo que é carne, o humano já tentou comer. Não, é que tem um pequeno problema com a espécie humana, Uhum. que a gente é tipo... Existem poucos animais que são mais generalistas na alimentação que o ser humano. Ou? Tipo, alguns animais que se alimentam de carniça também. São onívoros e também conseguem comer carniça. Que é um ponto que o ser humano não chegou ainda. Ainda? Não, a gente come coisas devidamente fermentadas, mas tem que ser fermentado ok. do jeito certo. Sim. Mas assim, em termos de dieta, o ser humano tem uma das dietas mais diversificadas e mais variáveis do mundo. E a gente é bem resistente a muita coisa que é tóxica para a maioria dos animais. Chocolate, que é a substância do cacau, que é tóxica para muito bicho. Café é tóxico para muito bicho. Pimenta é tóxico para muito bicho. Algumas curcubitáceas, tudo bem que a gente selecionou para pegar as menos tóxicas. Todo o grupo das fabáceas, a gente não come cru, né? A gente não come a fabácea, que são as leguminosas cruas, mas também são plantas que têm bastante componentes antinutricionais. Alguns animais que são venenosos, a gente prepara eles de tais formas, a gente minimiza o veneno ou tira o veneno dele, que nem o baiacu. Assim, ou então plantas que são tóxicas por definição, tipo a mandioca, que é a base alimentar de quase os povos nativos da América do Sul inteira. E a mandioca é tóxica para caramba. Vamos lembrar que a mandioca brava precisa ser cozida por 3 dias seguidos sem parar para deixar de ser tóxica. Braba mesmo.
É como dizem, tudo é como comestível, pelo menos uma vez. Então, Dá pra comer o Stilix uma vez? Ah, fora você perde a os dentes depois, mas... fora a própria resistência do ser humano a álcool, que é uma coisa que a gente não vê em outros animais. O ser humano é um bicho que ele é relativamente muito resistente a muita coisa que é muito tóxica para outros bichos. Claro, existem exceções, mas assim, é difícil achar alguma coisa que é feita predominantemente de carboidratos ou de proteína que o ser humano não consiga dar um jeito de consumir. Caramba. É, tipo, ele colocou esse Viper aqui. Não sei, aí eu não sei se... É cobra, mano. Tem jeito de comer cobra. Tem a glândula venenosa dela, imagino eu, isso. Não sei se o quanto Mas tirando tem e... jeito de cozinhar cobra, mesmo com isso, sabe? Ah, então, é isso que eu ia perguntar. Dá pra fazer cobra venenosa ainda pra comer? E também tem outra coisa, nem todo veneno é termorresistente. Oh. O ser humano tem um hack pra comer coisa tóxica, que é a gente cozinha as coisas. Esse hack é forte. Tipo, fogo é broken. E Pode crer. muitas toxinas, principalmente venenos de animais, eles são proteínas. E por serem proteínas, eles se degradam com calor. Isso não quer dizer pra quem passar e você comendo jararaca por aí, pelo amor de Deus. Não é pra fazer isso. Mas existem pessoas que conseguem se alimentar de cobras, existem formas de se tirar a glândula de veneno, porque não necessariamente a carne toda é venenosa. E mesmo assim, alguns venenos são termossensíveis, algumas toxinas são termossensíveis, enquanto você cozinha, você degrada elas. Dito isso, algumas são termorresistentes, muitas das toxinas de fungo são termorresistentes, então se você tem alguma coisa mofada, por favor, não coma. Ou seja, Desde que não se... tenha- claro, a não ser já- que seja um fungo próprio para isso, mas na dúvida não coma. ou seja, a gente já fica meio que com o zóio meio torto aqui, se aparecer um parasect pra comer, porque dá ruim. Dá ruim. Depende, se for um chinote que dá pra comer. É, faz sentido. Embora nem todos, vocês vão ver. Nesse vídeo a gente vai separar eles por tipo de animal. E isso é só um básico que a gente vai inventar pra poder conseguir encaixar. Porque, por exemplo, o Slowpoke, que é um dos piores, ele é um hipopótamo, salamandra e aparentemente, se você leva a Pokédex completamente a sério, um caranguejo. No final, a maioria dos Pokémon são comestíveis. Não, você pega uma Pokédex como base, aí é um problema. Ah, meu filho. Um dia vão te pagar os vídeos de Pokéciência, aí você vai ver como o barato é louco. Eu não quero, não. Você vai adorar. Dito isso, tem um adendo ali. Hipopótamo não é um animal peçonhento. Existem espécies de salamandra que são comidas no leste asiático. E caranguejo também é comida. Salamandra varia muito. A maioria é venenosa, a maioria é tóxica, como muitos dos anfíbios são. Mas nem todas, algumas dá pra comer. Não façam isso porque elas estão ameaçadas de extinção, pelo amor de Deus. Salamandra tá ameaçada de extinção, não vão comer salamandra. Principalmente porque as que tem aqui nas Américas são todas. Acho que só tem uma espécie de salamandra no Brasil, que é na Amazônia. Se não me engano, esse bicho é venenoso pra caramba. Nas Américas tem mais, se eu não me engano, também são venenosas. E eu sei que no leste asiático o pessoal come aquela espécie de salamandra gigante que consegue chegar a mais de 1 metro. Mas esse bicho tá terrivelmente ameaçado de extinção. Então, não. Não. Sinto muito por ele, se ele for gostoso, mano. Ih, não, mas olha, pelo menos seguindo o perfil geral do chat aqui, a coisa mais hardcore que o pessoal come aqui é fast food e pra tentar não se fuder com azia depois. É a coisa mais hardcore que o pessoal come aqui. Porque salamandra, cobra, baiacu, eu acho que é tranquilo. Eu espero que ninguém vai tentar se aventurar com isso, pelo amor de Deus. Então... Desafio A gente aceito, vai bora. entrar em detalhes em alguns lugares. Vamos começar falando sobre mamíferos comuns. Porque tem alguns que são fáceis por causa da nossa cultura, a gente tá muito acostumado a ver eles num prato. Miltank, Taurus, Buffalante Boar, Gogoat, Ampharos e Dubwall são todos animais que fazem parte da culinária até brasileira. Pera, Gogo. Anfaros? O que um Anfaros é? É uma ovelha, Thunder. Uma ovelha. Ah, é verdade, ele veio de uma ovelha e virou uma ovelhona. Pode crer. Pode crer. Inclusive, curiosidade, as criações de ovelha no Brasil não tem lã. Não são ovelhas lanadas, são ovelhas deslanadas. Por isso muita gente, quando bate o olho, confunde com cabra.
Então Anfaros é uma referência ao Brasil? Não necessariamente, mas eu queria jogar essa curiosidade, porque Calado, Maurício, referência ao Brasil. Não, é o Brasil. É tipo, porra, amarelo, preto e uma esfera vermelha na cabeça, é completamente Brasil. Brasil. ficamos só no amarelo. Poach, Amphros Não, pode falar. e Double são todos animais que fazem parte da culinária até brasileira. Viu? Não Brasil! todos, porque alguns deles são muito específicos de outras áreas, mas você tá acostumado a ouvir falar sobre isso. A maioria dos Pokémon que a gente vai falar aqui são baseados em animais que são parte da culinária de vários outros lugares. Ah, cavalo marinho? É um peixe. E se eu não me engano, não é venenoso. Não, não é, não é. mas, caraca, comer cavalo marinho que é hardcore, cara. Além de ser uma cozice com um animal que tá em extinção, esse bicho com certeza tem muito espinho e pouca carne. lugares. Então, se você não gosta de outros países, não sei porque você generalizaria literalmente um país inteiro. Não está. Coloca a Sobre bandeira dos Estados territórios Unidos um aí, pouquinho ó. mais complicados. Por exemplo, Lopunny, Calma, relaxa. Os Estados Unidos não sabem nem que existe outros países. Fica tranquilo. Aldino, Clefable, Diggersby e Azumarill. Azumarill, só o Azumarill, porque, Só? por exemplo, o Marill não. Quer dizer, Não? não se encaixa nesse grupo. Porque o Azumarill é um coelho, o Marill é um rato. Mas o que eu quero dizer é que a maioria das vezes Mas trata como tem, assim, ratos que podem sim ser comestíveis, assim. Os roedores, eles não possuem peçonha. O problema deles é que eles são detritívoros. Então, dependendo de onde você pegar, você tem doenças associadas. Não comam capivara, pelo amor de É Deus. só cozinhar e nós resolve. Ai, Nem sempre. Você pode ter algumas verminoses e alguns elementos potencialmente patogênicos ou tóxicos que são termorresistentes. Tá bom, eu esterilizo ele, pronto. Joga o Listerine em cima do bicho. Cozinho. Essa me quebrou. Mas se você parar pra pensar, aqui na América mesmo, na América do Sul, no Peru, se eu não me engano, eles comem porquinho da Índia. Caralho. É cultural. Nossa. Aqui no Brasil, até como comentário aqui, tem alguns lugares que costumam de comer capivaras. Tem preá, cutia, ratão do banhado. Não sei porque você faria isso, mas também. Mas é aquela coisa. Se ele tá querendo ir pro extremo de dar pra comer, é roedor. Se eu não me engano, existem poucos mamíferos que são venenosos, né? Mas, assim, existem outros problemas associados ao consumo de alguns animais, tipo eles estarem em risco de extinção, ou eles terem transmissores de doenças, Pois é. e eu acho que sai um pouco dessa conta. Ah, mas já falei, culpa do bicho que é gostoso, mano. sobre a linha evolutiva como um todo, mas se não for o caso eu vou explicar e dizer o porquê. Mas vamos lá. Deerling, Stantler, Bidoof, Bibarel, Zigzagoon são todos animais que a gente imagina já de alguns outros lugares. E a gente começa a entrar nos pouco mais difícil. Komala, por mais que seja um animal em extinção, Isso não importa na nossa diversão. eu rimei sem querer. E aí a gente entra em Diglett e Drubel. Pera. O koala? Comer koala? Sim. Tá ameaçado de extinção. E, sim, inclusive o koala é um dos bichos que tem as... Você sabe qual é a defesa do koala contra predadores? Ele tem umas garras grito. venenosas, não tem? Ah, ele tem o grito bizarro dele também. Grito? Então, eu não lembro se você... Eu não sei se você lembra... Você não vai lembrar do Design Bull? Que ele estavam escrevendo koala e era um bicho com um grito assustador, com garra, com veneno e tal. Você olhava, que porra é essa koala? Eu lembro que eles estavam escrevendo um bicho assim, aí no final é koala. Eu lembro. Inclusive, garra com veneno, entre aspas, porque é o veneno do eucalipto que ele come. Inclusive, a carne dele, teoricamente, tem gosto de desinfetante, porque ele vive comendo de eucalipto. Ele come eucalipto. Faz Ele sentido. vive de eucalipto. E coitado do bicho. O bicho tá ameaçado de extinção porque ele vive em cima de uma árvore que de vez em quando, por ação humana, tá pegando fogo. E ele não tem como correr. E a única defesa dele contra qualquer coisa é gritar. Puta que pariu. Porra, cara, comer uma carne cheirando a pinho-sol não deve ser legal, velho. Os dois Só você vive são uma vez, tipo bora. terra e é o que eu falei mais cedo de animais que vão ser de um tipo específico que a gente normalmente pensaria em não vou comer um animal tipo terra.
Mas topeiras são animais que a gente não deveria por causa da quantidade de vantagens versus problemas. Assim, vamos lá. Carne de topeira não é muito saudável pra gente. Tem que ser, tipo, muito, mas muito certamente feito. E isso é uma das coisas que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Existem situações bem específicas onde você pode se alimentar de certos animais, porque depende muito. Se o Via de Ursaring regra, não Dolphins... saia comendo animais silvestres. Via de regra, não saia comendo animais silvestres. Pois é. Vou dar um exemplo, que é também muito comum nos interiores do Brasil. Tatu. Uhum. Você vai pro interior, muita gente já falou, principalmente fora de São Paulo, tal, muita gente fala, pô, já comi tatu é uma carne super gostosa, etc, etc. Vocês sabiam que o tatu carrega uma quantidade monstruosa de vírus, inclusive alguns tipos de coronavírus, inclusive mais que o coitado do morcego? Meu Deus. Ok. Tipo, então... Então, é só pra dar um exemplozinho que animal bonitinho, tal, muita gente que você vai no interior fala, pô, tá tudo super gostoso e tudo mais, mas Uhum. na dúvida, não coma animais silvestres. Por N motivos, incluindo risco de transmissão de doenças, incluindo isso é ilegal, incluindo você tá destruindo o meio ambiente de espécies que provavelmente estão ameaçadas de extinção, incluindo a gente domesticou animais propriamente para comer, para ter alimentos com maior aproveitamento de nutrientes do que ficar caçando bicho no meio do mato, que às vezes vai ter carne fibrosa, vai ter carne com gosto ruim, porque o bicho... Via de regra, não comam animais silvestres. Uhum. Pois é o que eu falei. A coisa mais hardcore que você pode comer na sua vida é fast food. Só se vive uma vez, bora. São animais que a gente sabe, porque são animais que a gente já ouviu falar sobre pessoas comendo. Slacking, eu não sei porque alguém pensou, gostoso. Buizel, preguiça. Skuntank e Shaming. O Shaming ainda vem até com tempero pronto. Tem alguns animais que você vai... Peraí, tá, ok. Eu acho que a lógica se aplica a todos ali, mamíferos, enfim. Mas o gambá tem uma curiosidade aqui no Brasil. Porque geralmente o nosso gambá aqui no Brasil, para a maioria do país, que é o... Nossa, saruê, né? Muito chama de saruê. Ele não é esse gambá que ele mostrou aí, que é o gambá mais da América do Norte. Sim. O nosso gambá é parente do canguru, na verdade. Nossa. Ele é um marsupial. Hum. Então, na prática, da mesma coisa. Se você for meio desavisado... Ele parece um rato, na verdade. Parece um ratão. Mas na prática, você vai ter o mesmo efeito se você for desavisado com ele. Tu vai ficar fedendo por alguns dias. E é outro bicho que, assim... não. Até porque os dentes desse negócio são afiados, bastante pontudos, e o bicho pode ser bastante agressivo, principalmente se está com filhote. Sim, agressivo. Ok. Pô, os próximos, que são conhecidos como delicacy, são comidas gourmet. Zebstrika, que inclusive, deixa eu Uma comentar. zebra. Quando eu tava procurando se zebras são comestíveis, apareceu no autocomplete zebras pra pintar. Tintino, Patiriço, Dedne e Morpico se encaixam Como naquilo comer que eu falei, rato. de serem Sim. animais que são usados pra uma cozinha muito, muito gourmetizada. Principalmente o porquinho da Índia, que é o Morpeko. Então, Mas o o Morpeko... mexicano não, o regional de alguns lugares. Falei, acho que aqui no Peru, não sei se Chile também, tipo aqui na... Inclusive, pra quem não sabe, a porquinho da Índia é uma espécie daqui da América do Sul. É um dos poucos animais que foi domesticado aqui na América do Sul. Geralmente os animais que a gente tem domesticados, as origens de domesticação delas geralmente tá ali na Europa, na Ásia, ele tá entre aspas no Velho Mundo. Eles é um dos poucos animais que foi domesticado aqui nas Américas. Se eu não me engano, ele, o Peru, eu também outro só que o Peru é da América do Norte. Uhum. Então, o animal é tradicional para algumas culturas. Apesar que o pessoal acha bonitinho, quer cuidar e tudo mais. Pois é. Provavelmente tá em extinção por causa disso. Oranguru e Ninetail são dois que se encaixam nesse grupo de mamíferos, mas que são meio complicados porque, que nem eu falei, animais com poderes mentais
muito avançados. Existem animais racionais que a gente evita até comer em algumas culturas, tipo, polvo é muito inteligente, golfinho é muito inteligente, elefante, corvo, chimpanzé e porco. Mas imagino que todos esses o pessoal traça, né? Em algum tipo de cultura ou situação, né? Vamos lembrar que as baleias já foram praticamente ameaçadas de extinção, né? Baleias, o grupo dos cetáceos inteiro já foi praticamente todo ameaçado de extinção porque a gente caçava baleia a rodo. Né? Mas assim, a rodo num nível que vocês não estão ligados. O Japão ainda continua fazendo isso. Ele Ah, continua, ele ele falou que é pra continua pesquisa. ele continua desertificando os oceanos deles. Não só o deles, quem dera se fosse o deles Ah. já é um deserto. Ah, tá. Inclusive, os mares ao redor do Japão são desertos, tanto é que os barcos pesqueiros japoneses têm que sair das águas japonesas para ir pescar em alto mar para conseguir alguma coisa. Puta que pariu. Os mares japoneses já são desertos. Uhum. Tamanho a questão da caça. Golfinho também. Vamos lembrar, inclusive, anime Golden Kamuy. A gente viu um episódio da Arshipa preparando um golfinho. Polvo, tome cuidado. Tenha cuidado. Vários deles são bastante tóxicos. Inclusive, alguns deles têm aquela toxina do baiacu. Ah, tá. Primatas, a gente já comentou sobre isso. Corvos são pássaros, então tome cuidado, esse bicho é agressivo e eu não sei porque você estaria comendo um monte de saco de osso, porque eu não sei se vocês sabem, aves selvagens, elas têm que ser muito leves para poder ter aerodinâmica. Então, não tem basicamente quase carne nenhuma. É músculo e pena na maior parte. Osso, que é oco, pena e um pouquinho de músculo. Então, eu não sei por que você comeria um saco de penas e ossos, mas tudo bem. Vai que tá precisando. Vai que você quer aparentar o dente. E elefante? Você tem um pequeno problema desse bicho, é que hoje, inclusive, o elefante está acontecendo uma coisa muito, muito triste, mas é muito interessante. A gente não tem a noção do que era real do tamanho de um elefante. O elefante é um bicho grande, um bicho muito grande, o que já é um problema, principalmente porque se esse bicho fica agressivo, você tá fudido. Você não tem nada o que você possa fazer. Ele não precisa nem das presas de marfim, aquela tromba já te quebra no meio. Mas existe também um dado curioso dos elefantes, que além de eles estarem ameaçados de extinção, a gente está nerfando a espécie. Por quê? Animais muito grandes, geralmente aqueles que também produziam marfins muito grandes, são os que são mais afetados pela caça. Então, de maneira geral, essas espécies elas estão diminuindo tanto de tamanho quanto de tamanho de presas pela pressão da caça. Caraca. Mas assim, deixa eu só pegar aqui o recorde de tamanho de elefante que a gente já registrou. Tipo, o ser humano tá fazendo uma pressão de seleção em cima deles? Sim, nós faz isso muitas vezes, inclusive. Não, sim, o ser humano é rei em fazer isso, mas eu não sabia que a curto prazo isso já tava tendo alguma modificação genética por conta disso. Não, mas isso tem. Isso é meio que inevitável. Qualquer animal que convive com outro habitat e acaba afetando o ambiente vai fazer alguma pressão de seleção. O problema é que o ser humano é um pouco descabido nisso, por N motivos. Mas pensa que um elefante tem em média 4 metros de altura. Eu Porra. acho que o maior já passou. Eu acho que o maior já visto já deve ter chegado a 5, 6. Cacete, é muito grande, velho. Então, comer esse bicho tem um pequeno problema. Você tem que matar ele primeiro. Ah, Detalhes. Você tem que matar um bicho que tem a pele tão grossa que quase não tem animais peçonhentos que possam fazer nada com ele. O elefante não é imune a veneno. Ele só tem uma couraça natural quase impenetrável. faz sentido. Então, bem, é claro, né? O pessoal caça esses bichos na base da bala, né? Mas daí você tá usando hack, você tá usando cheat do ser humano. Eu sou a favor de todo mundo que gosta de caçar, gosta de fazer essas tranqueiras de ficar caçando caça esportiva. Eu sou a favor de abolir rifle e caçar na lança.
Que daí eu acho justo. Que lança, eu vou no soco, bora. Não, mas é isso que eu ia falar, cara. Eu acho que esses caçadores têm que fazer cursos com Red Pill pra sair no soco com tubarão. Aí eu acho legal. Mas tipo, Bora. não, mas sem Vocês vão ver eu proteção, brigando que nem gaiola. o Jotaro contra um Não, elefante. não, eu acho que essa galera, esses caçadores aí, tem que fazer curso com coach Red Pill e sair no soco com tubarão. Aí é legal. Aí eu acho bacana, tá? Zé e porco. Todos esses animais que entram nos grupos dos mais inteligentes, racionais. Se você acha estranho comer algum desses, você deveria achar estranho esse aqui também. O Wailord e Lapra são dois animais, são duas baleias. Só um detalhe que, inclusive, dos Pokémon que ele citou, os animais que ele citou, porque as contrapartes de Pokémon, eu acho engraçado você comer em Pokémon, porque, por exemplo, o elefante, você tem o Copperajah, que é um elefante de ferro. Eu não sei de onde você vai achar carne ali, mas... Não, pois é. Vai fazer Dito o isso, link com... Só um detalhe. Esses animais que ele falou, muitas vezes está ligando a questão de inteligência em relação à proporção tamanho do cérebro-corpo. Vamos lembrar que baleia é um bicho muito inteligente, apesar da proporção não ajudar, porque o bicho é monstruoso de grande. Mas cetáceos, de maneira geral, todo o grupo dos cetáceos, que são baleias, golfinhos, orcas, são animais muito, muito inteligentes. Tanto que ele tá usando o critério de inteligência, mas eu acho que não é só o âmbito de inteligência. É porque no mundo de Pokémon, eu acho que culturalmente e regionalmente, algumas espécies seriam muito mais visadas do que outras por taxa de conversão, né, do que você come, né, o que ele tem a oferecer do que você absorve, se aquilo é raro ou se ele prolifera com facilidade. Teriam muitos outros aspectos, mas claro que, né, tipo, acho que inteligência lá no mundo imaginário, onde todos os Pokémons estão bem inteligentes, né? Mas, assim como também tem muitos outros animais aqui que também são bem inteligentes, eu acho que também não é só esse critério, né? De inteligência ou quão comum pra gente. Porque, por exemplo, baleia, se seguir a lógica, né, de fazer a comparação direta e da região que baleia é comida, o Wailord seria Pokémon raro. O Wailord... Mas pra pensar que você não acha o Wailord, você tem que pegar um Wailmer primeiro? Tá aí. Você tem que pensar que esses bichos estão com o quê? Menos de 10 mil indivíduos no mundo inteiro? Né? Pois Isso é. não é nada. E pensa que o mundo deles é o oceano e a Terra é, entre aspas, o planeta água. Tipo, eles têm a maior parte do mundo pra andar. E quase não tem bicho. A gente já fez um estraguinho com um pouquinho de terra, né? Porra. Mas notícia boa. Nas últimas décadas, a população de baleias vem crescendo bastante. Então, a gente está conseguindo reestruturar. Então, de baleia, meio que está voltando aos pouquinhos. Tem que continuar ainda muito, mas está voltando. Agora, tem que se preocupar com o coitado dos atuns. Que o atum também tá uma merda. E o atum ainda não tá recuperando. Rapaz. O próximo grupo que é de peixes, mas a gente pode comer baleia. Sim, Lapras é uma baleia, que nem o Lug é uma baleia. Vamos pro próximo. Ele vive na água. É uma baleia que... Tudo bem, vai. Em peixe nós temos o Sharpedo, que é um tubarão, até é comentado no próprio mundo Pokémon que eles usam a barbatana do Sharpedo como coisa pra fazer sopa. Barbatana de tubarão é uma das coisas que a gente no mundo real tem um problema sério, porque as pessoas... Ele provavelmente vai explicar, mas o pessoal pega só a barbatana. Daí você larga o bicho pra morrer no meio do oceano, agonizando. Assim... eu não vou falar que eu sou contra a pesca, porque eu acho que tudo bem, existe uma tradição, existe uma questão de cultura, regionalidade e tal. A gente pesca, faz parte da nossa alimentação e tudo mais, pescar, tá? A partir do momento que você pegou e você basicamente matou o bicho que você tirou ele da água, e você vai comer pelo menos uma parte dele, aproveita o bicho inteiro. Não sei se vocês sabem, mas o tubarão é inteiro comestível. A gente come tubarão aqui no Brasil, come bastante, que é o cação. Cação é tubarão, não sabia. Cação é tubarão. Então... Fora que
a caça de barbatana de tubarão, ela tá muito ligada ao mercado de comida gourmet. Ah. Que eu pessoalmente tenho muitos problemas com esse mercado, porque não é um mercado. Você não tá matando o tubarão porque, determinado lugar, culturalmente, a população toda se alimenta. Até tem um pouco disso, mas esse mercado é basicamente para abastecer turista rico no leste asiático que quer comer, entre aspas, iguarias. Uhum. Que foi até o setor que ele começou a citar, né? De iguarias. Uhum. Uhum. Não, e outra, até culturalmente, em alguns lugares que eles comem esses bichos assim, pegando como base Golden Kamuy, sabe? Você respeita a sua caça se você dá uso a ela. Você utiliza tudo dela. O osso, carne. Então, pô, você tá fazendo isso, dê um valor àquilo que você tá caçando. Dê um valor àquele ser que tá perdendo a vida pra você continuar a sua, né? Mas caralho, que dó, mano. E outra, você fazer de forma predatória, ou você acabar e fazer toda a escassez porque você tá consumindo, ou por causa dessa demanda, tem que ter um equilíbrio, cara. Senão, não é parar de comer, mas, porra, faz um equilíbrio. Porque se você ficar matando, uma hora não vai ter mais, né? Então você tá dando um tiro na sua própria cabeça também a longo prazo. Mas. Mas aí, Thunder, não é um tiro a tanta cabeça, porque você tem um problema de externalidade. Porque pensa o seguinte: quanto mais você caça esse bicho, mais ele fica próximo de extinção, menos você tem oferta. Quanto menos você tem oferta, mais caro ele fica e mais compensa você fazer isso. Pois é. Não, porque daí... Então a gente tem uma externalidade onde, veja bem, a mão invisível do mercado não está se autorregulando, ela está fazendo outra coisa que eu não posso falar nesse horário. A mão invisível do mercado tá com luvinha aqui. Ela tá enfiando na barbatana do tubarão, é isso. Tá com luvinha ali. Corta um barbatana do animal pra contrabando, já que as pessoas gostam de comer. E dos peixes você tá acostumado com a maioria deles. Lá, Sea King, Magikarp, Remoraid, Phoebus, Huntail, Gorabus. Todos são peixes que você... Pera aí, mas o... King, Magikarp, Remoraid, Phoebus, Huntail... O Crewfish não dá, cara. Porra, aí ele é baiacu. Aí não... Sim, é comestível. É hardcore. Não, dá pra comer, mas é hardcore. Não, mas deve ser fresco, porra. Só cortar direito. Pois é, dá pra comer Crewfish uma vez na vida. Se o cara cortar errado, de fato. Gorabus. Todos são peixes que você tá acostumado. Porra, bicho, ground. Legal, vou comer terra junto. Mas eu se não me engano, barbou tipo mengui, então... Não, sim, eu tô só... Mas faz sentido, ele é um bagre. Bagre, sim, como ser detetive. É um bagre. Mas, cascudo, alguém já comeu cascudo? Cascudo tem gosto de lama. Por quê? O bicho vive comendo lama. Ele vive grudado numa pedra comendo lama. Justo. A ver. Eu sei que muita gente vai falar sobre o Magikarp como... ele não é muito bom porque tem pouca carne comparada do tamanho do animal. Detalhe, a gente tá falando sobre comestível e não sobre valor nutricional alto. Mas aí a gente começa a entrar num tipo diferente de peixe. O Mantine e o Mantike são peixes cartilaginosos. Electros, que é aquela lampreia. Stunfisk, que não parece muito apetitoso. E Horsey Scrap. Cavalo marinho é um peixe e isso nunca vai ser normal na minha cabeça. Mas é bom você entender como é que você provavelmente não come cavalo marinho, mas como você poderia comer cavalo marinho. Que é você secar eles e transformar eles em pó antes de usar ele em alguma coisa. Porque dá um gosto muito... Farinha de peixe. Basicamente, farinha de peixe. Isso, inclusive, é subproduto da indústria pesqueira. Não só peixe inteiro, mas resto de peixe, todo subproduto da indústria pesqueira que não está podre, pode ser desidratado, triturado para fazer farinha de peixe. Farinha de peixe é muito utilizado na alimentação animal. Então você usa esse subproduto para suplementar a ração de frango, suplementar a ração de porco, suplementar de ração de basicamente todos os animais que não são ruminantes, porque se você der carne para ruminante, a vaca fica louca. Ok. Literalmente. Ok. Interessante. Aproveitar para fazer subproduto é sempre bom. Porque daí você maximiza o máximo de produto que você gera do bicho, né? Muito forte de peixe. Quando você fala disso, você começa a entender o porquê que eu botei o Scrap, que é tipo venenoso aqui. Quando você faz isso, existe a forma de você poder separar a parte venenosa dele da parte não venenosa. Até porque, se você tá com muita vontade, quem vai te impedir? E a gente entra no grupo de crustáceos, moluscos e equinodermos. Cluster, Clumper são ostras, Kingler, Crawdont, Clawitzer, Crabrawler. São caranguejos que a gente tá acostumado aqui. E a gente entra em Barbaracle, que é uma craca
Eu descobri que tem alguns tipos que são comestíveis. Não me parece muito apetitoso, mas que isso Meu Deus, cara, que é isso? É um Uma coral? craca. Mocoal! Não sei, é um... Craca, pô. Sabe aquelas cracas que fica presa em navio ou até em baleia? É tipo um... Ah, é um... Um É tipo um crustáceo? molusco. Ah, Ah. aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar aqui no chat um desenho da craca. Achei. Deixa eu tentar colocar no que da semana. Uhum. Eu tô vendo... Ah. Sabe aquelas coisas que você vê agarrada em pedra na praia, que Uhum. chama de craca, você lembra? Certo. Dentro dela tem esse bichinho aqui, que é na verdade um molusco, tipo um camarão, que vive preso dentro dessa concha que fica grudada no chão, e você pode abrir isso e comer esse bichinho que tá aí dentro. E esse daí é um desenho anatômico de como é uma craca por dentro. Daí você tem né, o pé dele, que é onde ele se fixa, você tem as barbatanas, guelras dele que ele usa para respirar, para filtrar água, que esse bicho é basicamente detritívoro, as gônadas. Tem basicamente aí a anatomia do bicho, que é basicamente um camarão que fica preso na pedra o resto da Entendi. vida. Então o negócio... Inclusive, Ah. pode falar, Não, o negócio que come dele é esse... bagulho aqui? é a carne dele. É a carne. Tudo que tá dentro dessa concha que é. Não, em cima. Ah, Tá aqui. vendo? A concha dele é toda essa parte redonda externa. Ah. Todo o resto aí dentro é tipo carne de molusco. Ah, essa parte branca, então. É, tudo invertebrado. E tem um detalhe interessante. Algumas dessas carpas. Detalhe interessante e sórdido. É um camarão que fica preso o resto da vida. Tem alguns que têm estratégias muito interessantes de reprodução. E a gente pode comer isso porque é grande pra caramba. Bora! Gomadara, chega aqui perto pra testar o negócio. Entendeu. Bacana. sou eu pra julgar. E a gente vai pra outra parte do grupo. O Gudra e Hisui e o Gudra são uma lesma e um caracol. Omanite e Shelmet também são outros que se encaixam no mesmo grupo. E aí entra detalhe, o Shellos é um que eu botei na lista como não é comestível. Embora todos eles sejam parecidos, o Shellos se parece muito mais com uma espécie específica que é muito venenosa. Sim. É, Não é... saia comendo lesmas. Não, é estranho. Não desafia seus amigos a comer lesmas. Não, e tem uma coisa pior. Não necessariamente ela pode ser venenosa. Acho que muitos lugares do Brasil aqui a gente tá tendo uma infestação do acatia, que é aquele caramujo gigante africano. Uhum. Vários desses moluscos gastrópodes, né, que é o grupo desse tipo de molusco gigante, eles podem ser portadores de um parasita que é um verme que no ser humano se aloja no cérebro da pessoa e começa a comer a cabeça dela de dentro. Até matar. Então, Só se vive uma vez, não é mesmo? não coma esses bichos se você vê um caramujo gigante, né, uma acatia, mate. Pode, aquele caramujo gigante africano, depois, deixa eu ver se eu procuro uma foto dele aqui rapidinho. Lacatia é o nome, né? Acho que é o gênero dele, se eu não me engano a espécie é a acatia fúlica, mas caramujo gigante africano, deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui rapidinho. Achei. Mas que caceta é? Ah, tá. É Mano, gigantesco esse bicho. cacete, menor! Acho que o Thunder já pegou a foto, inclusive da pessoa segurando esse bicho na mão. Não segure esse bicho na mão, principalmente se ele estiver solto na natureza, porque ele pode transmitir um parasita que você vai ficar sem suas massas cinzentas, se você não agir rápido. Caralho, o tamanho disso, velho! Sim, porque algumas pessoas, uns anos atrás, acharam que, pô, se a gente criar em cativeiro, dá pra comer e tentar vender como escargot. Só que não colou, porque o brasileiro não tem o hábito de comer escargot. Daí eles soltaram no meio do mato e virou uma praga. Ah. E esse bicho come Pariu. tudo. Tudo. Irmão do céu. Ainda bem que eu tenho um taco de beisebol de metal. Porra, cara, não, pra matar um bicho desse não lança chamas, né? Ah, se depender de mim, não. Cacete, velho, não. Pode aprender a
Fazer um buraco negro aí. Se eu encontrar um deles, já achei que nem o Big Smoke. You put the wrong house, fool! Eu não precisa chegar tanto. Tem bastante aqui, quem é do litoral de São Paulo, Vale do Ribeira, tem muito disso em plantio de banana. Assim, muito. Assim, uma enxada, um facão, você pisa nele, você quebra a concha dele, se você pisar forte bastante, a hora que quebrou a concha dele, ele vai morrer eventualmente. Se quiser tacar sal também pra ir mais rápido, fica à vontade. É fauna exótica, não é predado por ninguém aqui da fauna nativa, é espécie invasora, pode matar, genocidar desses bichos à vontade. É só quebrar a concha dele, esmagar, acabou. Enterrar não adianta, tem que quebrar a concha, porque ele pode depois se desenterrar, tem que, né, picotar o bichinho. E provavelmente, tipo, descartar ele num lugar longe de qualquer coisa. De preferência. Nossa. Octillery, Inkei, Malamar, Polvo, Lula, te come. Starmie tem um tipo específico de estrela do mar que é venenosa, e como o Starmie não é tipo venenoso, não é esse. Pyukumuka é baseado num pepino do mar, e eu não vou colocar a imagem dele no YouTube, porque tem certos animais marinhos que eles não são muito agradáveis aos olhos pela visão do YouTube. Os ovos dele e as gônadas. No pepino do mar você come basicamente os ovos e as gônadas dele. Entendi, você come o pepino dele. Entendi. Então ele parece uma coisa que é a parte que você come do Pincurchin, que ouriço do mar, que é no que ele é baseado, tem 18 tipos dentro de 915 diferentes tipos de ouriços do mar que dá pra comer. Vamos passar em ave, só por desencargo de consciência. Existe um tipo de pássaro só, que é venenoso, que é o pitorrui encapuzado. A sua penugem, ela tem uma camada de veneno. Eu não sei da onde vem e não foi me Imagino, a maioria de ave, mamífero. Tipo, quem não gera o veneno tem o veneno por alguma questão do ambiente. Ou por ingestão de algum tipo de alimento, né? Pô, o editor foi o Crad, pelo visto, que digitou isso aí. Né? Ou. Mas o problema de ave é esse, né? O que você converte, porque mal tem carne. A ave que a gente come hoje é porque vem de anos e anos de manipulação e domesticação pra ele gerar carne. Tem mais carne. Agora você comer um passarinho magrelinho ali voando, comer um bem-te-vi, não tem. Você não converte aquilo em nada. é um saco de penas e ossos. Tem que lembrar que, assim, o que é carne pra gente comestível é carne pra qualquer outro predador na natureza. Sim. É muito energeticamente vantajoso para um bicho ser um saco de carne e gordura. Sim, não ajuda ele. Existem algumas exceções, tipo o coitado do Dodô, que era um saco de carne e gordura nativamente não domesticado, mas o coitado do Dodô vivia numa ilha que não tinha ninguém para comer ele. Aí, até chegarem os portugueses e, bem, virou história. Literalmente, não existem mais Dodôs. Mas, de maneira geral, quando você tem um predador na jogada, nenhum bicho vai ficar dando mole com questão de muita massa comestível. Nem planta também dá muito mole com questão de muita massa comestível quando você tem algum predador dela, algum herbívoro na jogada. Mas, no caso do ser humano, a gente domestica animais. Então a gente preda animais que a gente mesmo cria. Então passou a ser vantajoso para esses animais. A gente selecionou animais que produzem muita carne, produzem um bom aproveitamento de carne e gordura. Mas como ele falou aí, só para voltar com os vídeos, de fato, são poucos os mamíferos e aves que produzem toxina. De mamífero que é venenoso mesmo, que produz toxina, eu só consigo lembrar do ornitorrinco. Aquela quimera. Eu não lembro de outro mamífero que seja venenoso. Porque o resto é como ele falou, o bicho come alguma coisa que é venenosa e acumula no corpo dele, ou o bicho passa coisa venenosa no corpo dele pra se proteger. Tipo, esses grupos de vertebrados terrestres, né, que a gente popularmente mais tem contato, que são os mamíferos e as aves, eles evoluíram com outras estratégias que não necessariamente produzir coisas tóxicas ou coisas venenosas por ele mesmo, né? Geralmente eles aproveitam as coisas do ambiente. Até porque, de maneira geral, são animais
mais inteligentes que a média dos seus outros grupos, né? Geralmente, mamífero e ave costuma ser mais inteligente do que réptil e anfíbio. Interessante. Explicado, eu não achei em nenhum lugar, então provavelmente é melhor você evitar ele. Ele se parece um pouco com o Fletchling, então eles seriam o que eu evitaria, mas que quando você para pensar sobre espécie, subespécie, classe, filo e as coisas, ele é mais próximo do Rook-T. Então, evita os dois. Torchic, Farfetch, deve ser uma delícia. Starly, Chatot e Pidove. Farfetch já tem até o alinho junto, né? Até o alinho poró ali, mano. Já vem temperado. Comer pombo. Tem. Inclusive tem raça de pomba domesticada pra carne, pra produção de carne. Olha só. Pô, esse peitão aí eu comi, hein? Ui. Então, o pombo... Que isso? É que o pombo é uma espécie complicada, porque assim como o rato, a gente não necessariamente domesticou ele se domesticou pra viver com a gente. Uhum. E daí, pombo que você encontra na pracinha da sua cidade, eu não comeria ele, nem pegaria ele na mão, porque assim, né, transmissão de doença é uma coisa meio séria, zoonose é uma coisa meio séria. Mas existem pombos criados em cativeiro, em ambiente bem cuidado, em ambiente livre de patógenos, livre de doenças, e existem algumas raças de pombo que são criadas para a produção de carne. Inclusive, existe uma variação genética, existe uma variação de espécies domesticadas de pombo, de espécies não, de linhagens, de raças de pombo domesticadas muito, muito grande. Sim, tem pombo de tudo quanto é tipo de formato. Legal. Bacana. Que são os Mas, mais mas comuns. assim, como o Maurício disse, gente, se vocês encontrarem um pombo na praça e quiserem comer, listerine nele primeiro. Aí você pode comer. Listerine. Isso, eu não disse pra jogar Listerine. Refoga na Listerine. Meia horinha ali Exatamente. no fogo alto. Tá tudo bem. Gostoso! Pidove é uma coisa a se Não. comentar, porque pombo não come pomba. Você tá falando de pombo na cidade que come lixo, mas existe pombo comestível. Só não o que a gente vê. E é o motivo qual a gente vai falar de Swana, Wingle e Pelipper, que eles são basicamente... O Wingle especificamente, a gaviota é o rato voador do mar, que nem o pombo é o rato voador da terra. Piplup e Ice-Q são... Essa analogia de rato voador meio complicada. Uhum. Não são as mesmas doenças, não é... Tipo, eu entendo a analogia porque é aquela analogia rápida e fácil, tipo, esse bicho transmite doença. Não fica brincando com isso. Agora, não necessariamente esse animal é a poça de imundície por natureza. Assim como se você criar um rato em casa como animal de estimação em um ambiente protegido, ele não vai ser transmissor de doença, um pombo é a mesma coisa. E isso está muito mais ligado a como nossos centros urbanos são imundos e sujos pra caramba do que sobre esses animais em si. Sim. Tipo, a gente podia aprender com as cidades maias e astecas de antes da colonização europeia, que tinham rede de água e esgoto e não eram essa imundície que a gente tem hoje. É foda. Mas lá em Nova York não tem um espetinho de rato, não? É lá, meu amigo, que tem de rato por metro quadrado? Ô, Ryuki, por que você come esse pombo marinado no Listerine? Um amigo cientista disse que era ok. Rafa, como é que tá indo o seu mestrado em preparação gastronômica de pombos? Amigo cientista, ele tá falando de você. Não, foi você que botou pra fazer esse negócio de O Listerine. cientista Não não sou eu. Na real, quem falou de Listerine foi o Thunder. Eu falei esterilizar o bicho. Então a culpa é do Thunder. Ai, meu Deus do céu. Pinguins, que infelizmente é comestível. Rowlet e Hoot são dois animais, coruja também é comestível. E a gente entra em dois detalhes. Murkrow, que nem a gente falou, animal racional, corvo, animal bem próximo da inteligência, que a gente pode julgar esquisito, mas pode. E Magma, porque o Magma era um pato. Sim. É um pato. O Magma tem um detalhe importante sobre ele. Porque quando a gente fala sobre animal que é comestível, o principal ponto é você evitar os parasitas, bactérias, e seja lá mais o que tiver dentro daquele animal que pode fazer mal pra gente como ser humano, porque não faz mal pra ele, mas faz mal pra gente. Porque essa é a diferença entre
animal comestível ou não, algo que faz mal pro ser humano. Mas vamos lá, as coisas dentro dele podem fazer mal pra gente. E a gente entra em 2 detalhes. Você tem que focar em temperatura de cozimento. Você tem que cozinhar o animal o suficiente pra poder matar todos os parasitas, bactérias, etc, pra poder depois a gente poder consumir. E aí entra no detalhe, o magma ou ele não tem nenhum parasita bactéria, porque ele já tá cozido, já que ele vive em vulcões, ou então ele tem alguma coisa que mantém a temperatura externa e a interna diferente. A gente explicou uma coisa sobre isso quando a gente fez o vídeo explicando a temperatura do Macargo. É possível, pode ser que a gente ainda assim precise cozinhar ele depois, e a gente vai precisar fazer toda uma cirurgia enorme pra poder fazer isso com a carne dele. Então é mais complicado. Você tem que... Posso dar uma segunda hipótese como alguém que meio que é da área de microbiologia? Hum. Ou você pode ir para a alternativa C, ou a microbiota dele é termorresistente, porque existem bactérias termófilas que só vivem em ambientes de alta temperatura. Ou bactérias, inclusive, termotolerantes, inclusive algumas bactérias que formam esporos e podem produzir toxinas no seu alimento ao degradar ele, são termotolerantes. Eu trabalhei com esporos de bacilos, eu posso dizer que um cozimento a 80 graus Celsius por meia hora, mais uma digestão ácida por mais meia hora, mais uns outros tratamentos, não são suficientes para matar essas coisas. Caralho. Pergunta, se a microbiota dele, se todos os bactérias dele for resistente a temperaturas muito mais altas, se você congelar ou esfriar a uma temperatura muito baixa, isso mataria elas? Geralmente, bactéria termófila não aguenta baixa temperatura, mas existe uma coisa muito legal na biologia. De maneira geral, para a maioria dos bichos, temperatura alta mata, temperatura baixa conserva. Ela pode entrar em estado de latência, ficar dormindo, nadando. Claro, você tem um processo de pasteurização, que você dá um choque térmico, você tem processos ali. De maneira geral, o que eu falei, os esporos, eu fervi eles a 80 graus, depois fiz a digestão. De maneira geral, 100 graus, 120 graus, né, fervura, geralmente mata 99,99% dos bichos. Então, fervura, ou aquela boa e velha panela de pressão, 120 graus, uma atmosfera e meia, costuma ser o suficiente para matar tudo. O problema não é só isso. O problema não é só o impacto de risco biológico de ter alguma coisa viva que vai te matar. O problema é que algumas toxinas, principalmente toxinas de fungos, elas são termorresistentes. Quem já ouviu falar que tem que tomar cuidado para comer amendoim, porque amendoim pode ter um fungo hipertóxico nele? Eu desde então, tenho muito medo de amendoim. Eu não sabia que eu tinha medo de amendoim. Depois disso, tanto que aquele pacotão que eu e o Araújo compramos pra fazer a 3ª temporada de videogames, a gente, tipo, comeu 2 punhados daquilo. E aquilo ficou na minha geladeira depois de um tempo. Aí eu falei, mano, Opa! esquece. Eu vou jogar fora. Então, isso é real. Existe um fungo do gênero. Existem alguns fungos do gênero Aspergillus, né? O mais famoso dele é o Aspergillus flavus, que produz uma toxina chamada aflotoxina. Se eu não me engano, a aflotoxina e algumas outras toxinas de fungos, são chamadas as micotoxinas, elas são termorresistentes. O que significa? Você pode esquentar, você pode ferver, você pode autoclavar, você pode deixar o dia inteiro na panela de pressão. Vai degradar? Não. E essas toxinas de fungos, elas são muito tóxicas. Tipo, elas são neurotóxicas, elas podem, tipo, dar paralisia muscular, elas podem destruir seus neurônios. Tipo, uma das toxinas de fungo, uma das micotoxinas de fungo, dá uma doença no cavalo que literalmente o cérebro do cavalo se desfaz. Cacete! Degenera aquele negócio todo. Dito isso, existe uma legislação, até por causa desse problema das aflatoxinas, existe uma legislação muito forte em cima de contaminação por aspergilos em amendoim. Então, se você compra de um lugar que é certificado, tem o selo de inspeção sanitária do Ministério da Agricultura, dificilmente você vai ter problemas. Mas, eu queria trazer esse exemplo porque a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Muitas vezes a gente fica, tipo, a parte microbiológica de bactéria, fungo, parasita, verme, é uma coisa a se prestar atenção? Sim. Mas além disso, a gente também tem que tomar cuidado nas toxinas que também estão ali.
Quem lembra da epidemia de caso de gente morrendo depois de comer alguma maionese em 2006, 2008? Não lembro disso, não. Que volta e meia na televisão tinha casos, acho que 2006, 2008, de noticiário falando tal pessoa morreu, foi parar no hospital porque comeu uma maionese estragada. Toxina botulínica. Existe uma bactéria, que é o Clostridium botulínico, que produz uma das toxinas mais potentes que existe. Algumas quantidades mínimas dela, ela dá parada cardíaca e respiratória. Caraca, salmonela cai nesse... Não, salmonela, ela dá salmonelose, que é a salmonela crescendo no seu intestino e desgraçando ele todo. O Clostridium pode dar clostridiose, que é quando ele faz isso, mas a toxina dele por si só, sem o bicho vivo, já te mata. Eu arrisco dizer, não sou médico, mas eu arrisco dizer, depois o pessoal que é médico, que é enfermeira, que é da área de alimentos, aí me corrija, mas eu acho que é menos pior você pegar uma clostridiose do que você comer alguma coisa com toxina botulínica. Meu Deus. Clostridiótica, é isso também. mesmo. Palmito e maionese dá muito problema de intoxicação por Clostridium, porque o Clostridium ele produz essa toxina em ambiente anaeróbico. Então, se você não tiver oxigênio, ele se prolifera e ao crescer ele produz essa toxina que é letal. Caraca. Toxina botulínica, se eu não me engano, ela é termossensível. Então, teoricamente, cozinhando bem, você mata ela. O Clostridium tem um problema que ele produz esporo. Então, se esse cozimento não for realmente muito bom, você vai ter ele crescendo dentro do seu intestino e não vai ser legal. Mas o exemplo aqui que eu quero trazer é que, às vezes, o principal problema hoje, para nós humanos que não vivemos caçando e coletando alimentos no meio da mata, é mais você se preocupar se o seu alimento está em boas condições de ser comido, se ele não está mofado, se ele não está apodrecendo, se ele está bem acondicionado, etc, etc, do que se preocupar se o bicho é tóxico ou não, porque, né, bem, a gente come algumas coisas que são tóxicas para a maioria dos animais. Já dei vários exemplos aqui, a mandioca é tóxica, tem baixo nível de cianeto, mas tem. O cianeto ele sai no cozimento, mas pô, ninguém come. Não dê uma mordida em mandioca crua, pelo amor de Deus, não faça isso. Leguminosas têm muitos fatores antinutricionais, por isso a gente não come farinha de feijão cru. Algumas solanáceas, a pimenta tem compostos que não são para as pessoas, os animais comerem eles. Tomate, de certa forma, pouco, né? As mais já são mais tomate, berinjela, jiló já é mais domesticado, mas ainda tem alguns fatores antinutricionais, ainda tem algumas moléculas de defesa, etc, etc, etc. Interessante. Teria que adivinhar, descobrir qual deu uma dica ideal aqui. Toxina botulínica. Não coma nada que tiver enlatado, estufado, porque isso é indício de crescimento microbiano em meio anaeróbico. Tudo que tiver lacrado em lata e estufar, não coma. Não utilize. Porque para você pegar qualquer coisa de Clostridium ou de alguma outra bactéria anaeróbica punk pra caramba, é 2. Ok. E eu acho que aquela regrinha básica, né? Sempre olhe data de validade. Sim. Dá pra você burlar algumas datas de validade, mas eu não vou comentar sobre isso porque eu não quero ser o cara que foi responsável pela intoxicação alimentar de alguma pessoa aleatória. Eu soube disso aí, inclusive. Oi? Não, eu tenho uma ideia de umas coisas que dá pra burlar com data de validade, mas segue o jogo também. Não comentaremos sobre esses life hacks porque não são seguros pra quem não sabe fazer isso direito. Então, É tipo isso. Eu não arrisco, cara. Pô, venceu, tá próximo. Eu falei, falou pra você. Às vezes eu fui pegar tempero, tipo, ficou uma semana depois ali, eu falei, não vou. Pô, orégano. Tinha vencido há uma semana, eu falei, não vou usar. dos dois, e eu acho que nessa situação é melhor você só não. Chegando nos répteis é fácil. Cobras tem as venenosas e peçonhentas, tirando a parte que causa o veneno, que tem o veneno
É possível, que geralmente é a parte conectada na onde ficam os dentes, mas aí é melhor você não arriscar. Crocodilos jacarés, então o Totodile, Sandile e Fuecoco, que já vem apimentado. Tartaruga nós temos Sopa de Grande Squirtle, calor. obviamente, e Dreadnought. Tem uma tartaruga específico que não, porque ela come algas e essa alga é venenosa pra gente, não pra ela, porque senão ela estaria morta, né, obviamente. E lagarto Heliolisk, dá pra comer. Lagartinho frito. Calanguinho. Insetos comuns entram na parte mais importante, porque larva de inseto é uma das melhores fontes de proteína por grama. Sim. Quer dizer que Sério? Sim. É porque literalmente você aproveita ela toda. O meu Não tem cate- osso, o perfil de proteína é um perfil de aminoácidos que é, tipo, muito bom pra gente absorver, tem muito aminoácido essencial. Então, uma das melhores fontes de proteína que a gente poderia ter é larva de inseto e muitas delas não são venenosas, não são tóxicas. Tanto é que muito dessas barras de proteína de academia são feitas com farinha de inseto. Olha só. Então bateu o Caterpie no liquidificador é o canal. Caterpie, geralmente um Whirlpool. até porque, né, o pessoal tem nojinho disso. Eu acho meio idiota, mas o pessoal desidrata, faz farinha e prepara nas coisas. E é muito fácil de criar esses bichos. Inclusive, alguns insetos são domesticados. A larva do bicho da seda, a Bombixmore, é uma mariposa que é completamente domesticada. É um animal que mal não voa, nem direito. É uma mariposa que nem consegue voar, toda gorda, toda esquisita, porque é um inseto que é completamente domesticado pelo ser humano. E a larva é completamente comestível. Curioso. pela quantidade, muita proteína. Minhoca. Minhoca é a mesma lógica? A minhoca é um verme, né? Não é um inseto. E a minhoca tem um problema que ela literalmente come terra, então meio que limpar isso é um problema. Mas existe criação de minhoca para produção de ração. Então você não come ela diretamente, você come o bicho que come ela. Ok, faz sentido. Então, Swaddle, Burmy, Grubbing, isso não, delícia. E aí onde você entra naquele detalhe. Sabe aquela pessoa que você sabe que é rato de academia e que fala muito sobre frango com batata doce? Avisa ele que o melhor animal que ele poderia estar comendo pra isso é larva de inseto. Ninja ele come. quando ele adendo evolui, aqui. porque Um adendo rápido. Hum. É que ele mostrou o Pokémon coloridinho, me veio uma cabeça que eu preciso dar o diálogo expositivo. Não encoste Grubbing, em isso larvas de insetos coloridos. Não, é que depois, um pouquinho mais depois. A larvinha delícia. que E tava aí onde você andando. entra naquele detalhe. Sabe aquela pessoa que você sabe que é rato de academia e que fala muito sobre frango com batata doce? Avisa ele que o melhor Essa aí. Essa daqui. Porque você falou Pokémon colorido, ué. Não, deixa eu Pokémon colocar. geralmente é colorido e essa larva é colorida. Ok, faz sentido. Lagarta que tenha cerdas, lagartas que parecem que ter, entre aspas, espinhos, não chega perto disso, não brinca com isso, não encosta nisso, porque você pode ter queimaduras seríssimas em relação à manipulação desses animais, que são, sim, produtores de substâncias tóxicas, substâncias urticantes, que podem te dar danos muito sérios. melhor animal que ele poderia estar comendo pra isso é larva de inseto. Ninjask, quando ele evolui, porque vamos lá, o Nincada evolui pra Ninjask e acaba deixando um Shedinja pra trás se você deixar uma Pokébola em um espaço vazio, porque é basicamente a ninfa saindo do casco e virando uma cigarra. E aí você consegue ver a diferenciação. Quando um Ninjask acabou de evoluir, é o melhor momento pra você chegar lá, pegar e comer, porque a parte que é a casca, o Shedinja, é a parte que protege o animal e é a parte que acaba ficando ali protegendo, separando a carne da poeira. Então, comer uma cigarra recém-saída do coisa é a melhor hora. Aí eu descobri porque as cigarras choram. Eu sabia que ele ia fazer uma piada que não avisou. Falando sério, os insetos têm exoesqueleto. Então, quando eles crescem, eles precisam abandonar o velho e tem um tempo que demora até o novo ficar duro bastante para eles poderem andar de novo. Então, nesse tempo, que é logo depois que eles trocarem o exoesqueleto, é molinho. Então, ainda mais a cigarra, que é um bicho grande, tem um exoesqueleto bem grande, provavelmente não muito comestível. De fato seria o ideal momento, mas existem outras formas de se preparar cigarro. É um inseto grande pra caramba, então quem for comer isso
Não sei porque você comeria cigarro, mas eu acho que tem outras opções na parte dos insetos que são mais interessantes. Mas eu acho que nesse ponto não importa muito. Falando em parte interessante, perguntaram de barata, dá pra comer? Dá. O bicho é só um exoesqueleto ali? É um exoesqueleto cheio de gordura. Inclusive, quando você mata barata, sabe aquela coisa branca ali que fica É fedendo? gordura. É gordura pura. Caraca. Ah, E, então ele... o problema da barata é o que ela come. Uhum, e o Barata meio onde ela come. vive. Então. Lembra que eu disse que existem poucos animais que são mais generalistas que o ser humano? Uhum, barata é uma delas. Barata é uma delas, porque. Então, barata come tudo. Ah, mas. Não, tudo. Você não tá entendendo. Tudo. Ah, então, Tudo. tipo, se a gente fosse barata, esse vídeo não existiria. Que a gente comeria até o Stilix. É. Tipo, Entendi. ela come os biofilmes de bactéria que estão, às vezes, decompondo ou fazendo intemperismo de rocha. Elas comem qualquer matéria, qualquer coisa que seja orgânica. Meu amigo. Então é um bicho muito. Tanto é que a gente tem infestação de barata em centros urbanos, nos lugares onde tem acúmulo de matéria orgânica, né? Faz sentido. Existem 2 lugares onde existe muito acúmulo de barata, né? Que são nos esgotos, são nos cemitérios, porque tem muita matéria orgânica para ser comida delas. Faz sentido. Até por isso, nesses lugares também tem os predadores das baratas, que são os escorpiões e aranhas, porque, né, a cadeia alimentar tá indo. Eu ia comentar alguma coisa. É aquela coisa. É nutricionalmente, potencialmente bastante nutritivo? Só que tem que comer de um lugar de onde você sabe que ela não tá comendo lixo, que ela não tá comendo nada que não seja muito tóxico pra você. Porque daí existe um segundo ponto em questão de inseto nutritivo. O bicho come tudo. Uhum. Tudo. Incluindo, aí eu vou entrar na outra parte das coisas tóxicas, que eu vou sair da química orgânica para ir para química inorgânica. Ela come coisa que tem metal pesado, tipo chumbo, mercúrio, cádmio, essas coisas pouco pesadas que não vai se decompor, não vai. Tá lá, acumula em gordura, é neurotóxico, desgraça tudo. E como é um bicho que tem um ciclo de vida curto, pra ela não faz muita diferença. Ela Entendi. comer e morrer na semana seguinte, se ela botar 3.000 ovos nesse meio tempo, acabou. O Darwin tá pouco se lixando com isso. Tá pago a evolução. Se for assim, é mais fácil comer direto o Stilix, foda-se, bicho. Porra. Pois é, ela comeria o Stilix. Faz sentido. Então, eu sei que, assim, todo mundo que tenha 2 neurônios funcionais não vai abrir a tampa do bueiro e comer uma barata. Mas eu preciso dar um diálogo positivo para você não fazer isso, por todos esses problemas. Além dos problemas dos fungos, das toxinas, das bactérias, dos parasitas, ainda tem essa questão dos metais pesados. E aí entra o detalhe. Krikatote Kriketune é meio estranho, porque que nem a gente falou do Shellos, quanto mais colorido o animal, mais chance tem de não ser muito saudável. E essa é a parte não científica minha falando, veneno tem cor, não é essa a palavra certa, mas é muito aparente. Quanto menos colorido, melhor. E aí a gente entra numa coisa no jogo. Qual o gosto de grilo? Você vai tentar adivinhar. Pausa e tenta. Sardinha. Vamos falar de louva-a-Deus. O que será o gosto de um louva-a-Deus? Tenta adivinhar. Sardinha? Camarão com cogumelo, aparentemente. Caralho! Isso é muito específico. Que foda! E o Durant, que é a formiga, deve ser muito crocante, mas ele tem gosto de carne seca. Eu não conseguiria comer Mas o uma Durant é cigarra, metal. nem mesmo alguns outros animais que a gente vai ver Mas é daqui a uma pouco. formiga. Ok. Mas quem Tira a sabe. carcaça O de Pincer, metal o dela. Heracross e o Vikavolt são 3 tipos de besouro. E tem alguns besouros que não, então depende da sua dieta. Então é só você ver onde eles moram. Se for um que rola bosta, por exemplo, não é uma boa ideia você comer. Combi, De fato. se for uma larva de abelha, que entra no mesmo grupo de larvas, mas ele pode ser só uma abelha, que tem 3 caras. Então não sei, é porque a larva fica exatamente como é o combi, dentro daqueles pedaços da colmeia separado. Então Então pode ser você que não seja abre uma o larva. combi e come a larva dentro dele. Não, sabe o Kombi, come o Kombi. Mas o Kombi produz mel, o que já É mais fácil comestível por comer. custódia. Pois A é. gente escraviza ele pra produzir comida. É mais fácil. Menos problema. Ah, pô, então o Magmar a gente come o ovo do Magmar. É mais fácil. É mais É um fácil. pato. É um pato. Sai daqui. Inclusive, teoricamente, todo Pokémon bota ovo, né? Assim. É. Naquele jeito biológico deles esquisito.
Então, se todo Pokémon bota ovo, eles não são mamíferos, mas, quer dizer, pode até ser, mas, né, existe um outro ponto ali. Todo Pokémon mas- é um ornitorrinco, pronto. Todos os Pokémon são ornitorrincos, mas eu ia comentar que, tipo, bem, de maneira geral, ovos de animais não costumam ser tóxicos, principalmente ovos de cascadura. E ovos são fontes muito boas de proteína, porque é basicamente um embrião ou informação ainda não formado. Então, não tem osso, não tem nada, é uma sopa de proteína. Então, É um pacotão de proteína, delícia. teoricamente, todo Pokémon é comestível, só depende da fase que ele tá. Se ele tá no Faz sim. ovo, Faz sentido. E cobra, casca mole, também aplica da não, mesma forma? ovo de cobra é considerado ovo de cascadura. Ah, é É dura? cascadora. Ah, e o que seria um casca mole, então? Ovo de sapo, ovo de peixe. E eles não seriam bons pra consumo? Não, é que eu acho que tem alguns que são venenosos. Mas a gente come ovo de peixe, a gente come caviar. Caviar, é verdade. Então, é que, tipo, eu acho que tem alguns que são venenosos. Uhum. Eu Sim, tenho faz essa sentido. impressão. Mas ovo de cascadura é todo ovo de animal que bota o ovo em terra seca. O ovo tem aquela casca branca ou aquela casca recoberta com cálcio. É que as serpentes, o ovo fica meio com aspecto de couro, mas é considerado um ovo de cascadura. Assim como eu acho que as tartarugas também, né? A tartaruga também é ovo de cascadura. Uhum. Escolhe Pode continuar. Repeat, centopeia é só um macarrão com pernas. Não conseguiria, mas é só um macarrão com Cadê pernas. meu taco? E os outros dois que eu não conseguiria comer, que é... Um Não, negócio rapidinho. Do grupo das centopeias, você tem duas divisões. Você tem os quilópodes e os diplópodes. Nossa, velho, bateu um... Oh. Então. Eu mato os dois. Existem dois. Então, dos grupos genericamente. Genericamente chamados de centopeia, você tem esses dois grupos, né? Que são as centopeias, tipo essas lacraias, e você tem os pior de cobra. Basicamente, quilópode, um par de perna por segmento, que nem aquele bicho que ele mostrou ali. Eu não quero ver de novo. E diplópode é 2 pares de pernas por segmento. De maneira geral, diplópodes são detritivos e que eu me lembre, eles não são venenosos. Eles só não têm muita carne. Peraí, você tá dizendo que centopeia não é venenoso? Não, eu falei os quilópodes, geralmente aqui tá. no Brasil a gente... Os diplópodes, na verdade. Os diplópodes. Geralmente a gente no Brasil a gente chama de piolho de cobra. Eles, se eu não me engano, posso estar errado, biólogos do chat me corrijam. Eles não são venenosos, são animais que, tipo, você não vai comer porque é um bicho que vive no meio da terra, comendo matéria orgânica em decomposição, que é uma carapaça. Faz sentido. Mas dentro dessas centopeias, você tem o outro grupo, que são irmãos do mal deles, porque os diplópodes são os bichinhos que vivem ali na terra, comendo folha morta, de boa, não fazem mal a ninguém, são os bichinhos até fofinhos, são meio redondos. E você tem os irmãos do mal dele, que são os quilópodes, que é um par de perna por segmento, que são as lacraias, que são todas venenosas, todas extremamente agressivas, tem picada peçonhenta, dói pra caramba, dependendo do bicho pode ficar daquele tamanho, sim, pode te fazer um machucado bastante feio. Mas eles dos insetos, são as melhores mães. Eles cuidam do filhote até eles ficarem capazes de sobreviver sozinhos. Então são as melhores mães do mundo dos insetos. Se eu não der um tiro nelas primeiro. Não, eu jogaria uma granada. Se eu não acertasse ela, eu me explodia. Porque eu falei, não, acabou. Aquilo lá é enviado do demônio, cara. Cthulhu tem medo daquilo, tá? Cthulhu só não vem pra terra porque sabe que tem lacraia no mundo, tá? Porra, eu vou pegar um sapato de metal pra proteger meu pé. Se você quer invocar o Cthulhu, extermina todas as lacraias da terra que você invoca ele. Eu falo, opa, agora tô bem. Lacraias são todas carnívoras, são todas predadores. Eu acho que Deus errou. Essa daí ele errou. Ele falou, não foi legal? Que nem a gente viu lá o design, não foi legal. Não, sabe o que foi isso, Tando? Chegou o diabo, oh Deus, posso criar só um bichinho? Pode, eu já sei qual é. Não. A lacraia é a cria do bicho que o demônio criou.
O demônio não criou a lacraia, não. É muito do demônio pra ser do próprio demônio, sabe? Buzzwole e Feromosa. Não porque são Ultra Beasts e parecem ser muito complicados, mas porque eu nem ferrando conseguiria comer uma barata. Eu, obviamente não vou colocar imagens, mas você tá acostumado com baratas de esgoto, essas são definitivamente não comestíveis. Não. Eu tô falando das baratas que são feitas pra isso. Barata d'água, por exemplo, é uma iguaria. E Buzzwole, a gente sabe que... Uma correção rápida. Barata d'água não é uma barata, é um percevejo. Ah, Nossa, ok. Plot twist. Dito isso, Thunder, pesquise no Google rapidão barata d'água e veja o tamanho que aquele bicho pode chegar. Eu sei que ele é o sim. Megazord. Vocês têm medo da lacraia? Ela já mostra o que vem desde o começo. Pensa que o percevejo não tem aparelho bucal mastigador. Ele tem aparelho bucal sugador. Então, isso é uma agulha que ele injeta para sugar as presas, que podem inclusive ser peixes. E ele suga como? Ele não tem dentes. Então, ele primeiro cospe uma saliva digestiva que começa a digerir as coisas de dentro para fora e depois ele vai com canudinho sugando. A, entre aspas, picada desse bicho é extremamente dolorosa. de tô fato, tranquilo. o taco de beijo não é o suficiente. Vou ter que botar espinho nele. Ai, cara, nossa senhora. Mas, dito isso, dá pra comer barata, gênero Blattaria, que é ordem Blattaria, desculpa. É ordem, inseto é ordem. Eu acho que inseto é ordem. O do grupo Blattaria, baratas, tem várias que são comestíveis, barata de Madagascar, se eu não me engano. As próprias baratas que a gente vê aqui de criação de esgoto, se elas forem criadas em cativeiro, em ambiente asséptico, elas são comestíveis, né? Se vierem de criadores que fazem isso. Mas geralmente o pessoal acho que come a barata de Madagascar, que é a maior zona. Inclusive o pessoal tem ela como pet. Thunder, se quiser ser traumatizado pela terceira vez, veja no Google qual é o tamanho de uma barata de Madagascar. Dita aí, Thunder, vai, bora. Já estamos aqui mesmo, já sofremos 2 vezes. Já sofremos 2 vezes, o que é uma terceira. Ai, Vai. caralho. Puta que... velho. Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder. Compra a porra de um chihuahua, filho da puta. Olha o tamanho disso, cara. Isso aí é de boa. Mano, compra um pincher. Porra. Isso é do tamanho de um pincher. Não, isso come o pincher, irmão. Isso come a porra do pincher. Credo. Pelo amor Que de mosquito Deus. traz muita doença, vamos lembrar das 27 mil doenças que a gente vê frequentemente no Brasil. A gente tá falando de Pokémon inseto, então a gente vai falar de Pokémon que é inseto, mas que não é um inseto, porque Arachnidae, Scorupi e Galvantula são comestíveis. O escorpião, ele tem veneno só no seu pedaço do ferrão. Eu não recomendo comer porque você não vai saber tirar a parte do veneno exatamente igual com as cobras. E o Galvantula, a tarântula... Fora que você não vai saber manipular o escorpião e a chance de você picar é altíssima porque esses bichos são bastante agressivos. Então não manipule aracnídeos, que principalmente se você não souber em relação a isso, porque são animais que costumam ser bastante agressivos e alguns podem te levar pra terra do pé junto rapidinho. Nossa. É o Vejo isso como uma único que eu vitória vi absoluta. que é comestível Meu Deus. não complicadamente. Então o único que eu botei aqui, as outras aranhas, são até do tipo venenoso, que facilita um pouquinho a dividir entre um e outro. Tem o Dilpider, mas ele não parece muito apetitoso. Sim, eu já pensei sobre isso. Em anfíbios a gente tem um detalhe importante. Existem rãs e sapos. Rã é frog, sapo é toad. Entendeu? E aí vem o Todo sapo é detalhe. venenoso. Venusaur, Uhum. ele é toad. Gente. Não sabia. Seismitoad, ele é toad. Toad. Politoad, Ele é... Tá. ele é frog. O toad do nome do Politoad é de endedado, aquele que tem dedo, e não toad de sapo. Mas basicamente, por causa da composição do corpo deles, não podemos comer sapos, a gente pode comer rã, nem toda, porque algumas delas são venenosas, mas a gente pode comer perninha de rã, e é por isso que a França é conhecida até por isso. Mas eu só quero aproveitar e... Anfíbio, muitos são tóxicos porque as toxinas ficam na pele. Sapos têm um adendo. Tem aquele mito de que o sapo esguicha veneno. Isso é mentira. O sapo não consegue esguichar veneno, mas as glândulas de veneno dele ficam na lateral do corpo. E o sapo, quando ele tá ameaçado, ele se incha pra ficar parecendo maior. Então pensa um bicho que tá inchado e você segura ele pela lateral. Ele jogou veneno.
Você literalmente aportou o saco de veneno dele. Uhum. A potência de veneno de anfíbios varia. Existem algumas pererecas que simplesmente, se você encostar nelas de forma descuidada, que pode ser o suficiente pra você entrar em coma. Putz. Perereca costuma ter veneno na pele, e dependendo da perereca, se você encostar, pode ser o suficiente. Tanto é que vários grupos indígenas brasileiros usavam veneno de sapos e pererecas para envenenar flechas para caçar, porque são venenos. Alguns são bastante potentes. O Tu falou, sapo não solta o leite. Ele, tipo, você aperta e, né, daí aquilo ali solta. E é uma defesa dele, para quando algum bicho morder ele, sai aquele leite que é venenoso. E daí o bicho solta ele, porque começa a fazer mal pra ele, né? A defesa seria essa. Entendi. E sapo tem esse problema, as pererecas são, acho que se eu não me engano, todas são tóxicas, todas têm a pele com algum tipo de veneno, se eu não me engano, se não todas a maioria. E sobra as rãs. Algumas são, mas algumas não tem nenhum problema. Tanto é que o que a gente come de anfíbio é rã. Então, o Rafa pode imbuir o seu taco com perereca, não usa... Cuidado com a perereca, ela pode dar problema. Pois é. Entendi. Não, porque fica muito mais efetivo, né, de colocar prego, Entendi. entendeu? É o veneno de sapo. Inclusive, tem uma seita que ficou famosa um tempo atrás porque pegava veneno de sapo pra fumar por causa do veneno que é alucinógeno. Então pegava o sapo, espremia ele pra tirar o veneno e ficava fumando porque, né, tem veneno, alguns podem ser alucinógenos. E alguns venenos de sapo Isso aí, gente, não perigosos. coloquem uma perereca no seu vape, pelo amor de Deus. Comentar, antes da gente sair dos Cuidado animais com as e pras pererecas, plantas, elas te matam. sobre alguns animais Ed Bill já dizia que isso. foram extintos à base da gula gastronômica do ser humano. Axolotl, então quer dizer que Swampert, ele é muito apetitoso, a sua linha evolutiva, deve ter um gosto meio de terra. O Dodo, que é aquele animal que foi extinguido, que a gente pode falar que o Dodo provavelmente É. mas aí é só provavelmente, ele parece... Eu não sei. O Woolly Mammoth, que é o mamute, Mammothine é baseado nele, então gostoso. Bisão, o Buffalante, também, outro animal que a gente extinguiu à base gastronomicamente. A raposa voadora, que é o Subat, porque, vamos lá, a gente extinguiu a raposa voadora, que é um morcego, à base gastronômica. Ok, essa eu não sabia. Eu só não fazia ideia. Eu acho que ainda tem um grupo. Acho que não tá completamente extinto. Deixa eu só ver, mas eu acho que tá bem ameaçado. Caralho, mano, eu não fazia ideia que a galera comeu o Batman por um bom tempo e quase extinguiu ele. Ah, não, foi morcego humano mesmo. Ok. Tem muitos lugares. Eu acho que é a maior espécie de morcego que tem. E tá ameaçado, mas algumas espécies ainda não estão extintas. Nossa senhora. Mas tá bem ameaçado. Mas como iguaria ou aquilo tem algum valor nutricional mesmo? Valor nutricional de carne. Proteína. Ah, tá. Mas provavelmente muitos desses daí é por questão de iguaria. Apesar que tem dois ali que tem um questionamento científico. Na verdade, que é o mamute. Porque se questiona se o mamute o ser humano teve um papel muito grande na extinção do mamute, mas se questiona se as próprias mudanças climáticas que estavam havendo e o aquecimento do planeta já não teria feito isso de qualquer forma. É bem Então, provável. tipo, se a gente realmente bateu o prego no caixão ou se a gente acelerou o prego no caixão. Lugares no mundo todo que comem morcego. Não é só por causa de um que foi mal Adoro a cozido e semiótica do causou vídeo. uma doença que você deve parar de comer todos, porque senão a gente não comeria mais nada. E o bicho preguiça? Gigante, no caso. Só um adendo rápido. Gosto da semiótica, mas vou botar um adendo. Sem xenofobia. Carne de caça é consumida no mundo inteiro. Sim. Eles comem morcego, que nojinho. Aqui a gente come tatu, a gente come capivara, come gambá, come calango. Brasil também tem suas iguarias, Estados Unidos também tem, todo o país também tem.
Uhum. E O outra. morcego que ele citou, o pessoal falou que é americano, inclusive. É, O morcego que ele citou, o pessoal aqui tava falando que é americano. Ah, então. caraca. Você, É. pessoal, tá pensando o quê? E outra, o Maurício já falou. O tatu, ele tem. Era pro tatu que você falou? Que é potencialmente Tatu perigoso? caramba. Então. Potencialmente perigoso tanto quanto. Então. Questão Então, de. tipo, existe. Todo animal silvestre tem chance de ser um possível foco de uma nova zoonose que vai gerar uma pandemia global. Hum. Então, via de regra, é sempre bom evitar comer animal silvestre, mas isso é tradicional de muitas culturas e isso acontece no mundo inteiro. Tipo, no mundo inteiro. Você vai ver no. Ai, mas na Europa o pessoal tem suas bizarrices de caça lá também. Uhum. Nos Estados Unidos tem. Na América tem. Todo mundo. Então, Todo mundo. eu entendi a referência que você fez no vídeo aí. Eu sei porque você fez isso. Mas já que a gente pode parar e fazer um vídeo de 20 minutos virar um vídeo de 1 hora. Conscientização, gente. Já tá eu com quero pirula e botar o meio adendo aqui, relaxa. Essa questão vale para mais lugares, vale inclusive para o Brasil, para coisas que a gente naturaliza. Pô, Maurício, mas morcego talvez o morcego pra gente seja tão diferente, para alguém do leste asiático olha pra gente comendo um tatu, olha pra gente comendo um gambá, o nosso saruê. Vocês já viram a cara do coitado do saruê? Já. Parece um negócio apetitoso. Parece É fofo. alguém de fora ver alguém dos interiores brasileiros comendo um saruê, você fala. Que é o nosso gambá. É que simpático, mano. Tá comendo uma Então, coral aqui? Incrível. ele come cobra. Fantástico. Nossa, não é um negócio que eu olho e falo, não. Então, É um morcego sem asas, tô aqui. Isso aí na pra verdade, beber ele com é parente do canguru, mas tudo bem. Tecnicidades do reino animal. Pois é. Mas é só pra fazer esse adendo de tipo, gente, não sejam xenofóbicos. Ah, com certeza. E Saruê Então, existe só nos os- Estados Unidos também. Tá. Saruê o quê? Saruê existe na América inteira, inclusive nos Estados Unidos. Ah, sim. Stacking. Mas a gente já falou de comer bicho preguiça aqui antes. E tem alguns Pokémon, tipo planta, que também deve comentar. Em partes, o Tropius tem aquela banana, Tangela, Grotto, Snow... É uma quê? Pokémon, tipo planta, que também deve comentar. Em partes, o Tropius tem Ele é uma Ele é verdade, ele tem Então, ele é banana. uma palmeira, uma banana. A Não. bananeira, no caso. É uma bananeira. Uma bananeira Perdão, eu sou voadora. Entendeu? aquela banana, Tangela, Grotto, Snover tem partes deles que são a vinha, que tem gosto de menta, o Grotto, que tem as suas próprias frutas, e Snover tem suas próprias frutas também. O não Execute e o Executor são cocos, a gente come coco, por que não? A gente come a cabeça do Execute, do Executor. E um detalhe muito legal, agora que tá entrando em plantas, eu posso ir para a área que de fato eu sou especialista de alguma coisa aqui, porque antes eu não era. Mas da agronomia, beleza. Final de vídeo, vocês vão ter que me aturar agora de vez. Fechou, tamo aí. Bananeira é um grupo interessante, o grupo das musáceas, um grupo que está basicamente separado, mas fruta comestível, legal, todo mundo conhece. Arecácea, que são o grupo das palmeiras, também muitas são comestíveis, não só o coco que a gente conhece, mas o dendê é palmeira, a pupunha a gente come o fruto, o açaí, a jussara a gente come o fruto, a tâmara é palmeira, tipo, o buriti, assim, tem muita palmeira com fruto comestível. É um grupo de plantas muito interessante, porque de maneira geral é um grupo que, se eu não me engano, não tem plantas tóxicas ou plantas muito tóxicas, e muitos dos frutos são comestíveis em alguma parte. Seja no endosperma, que é o caso do coco, a gente come a parte dentro da semente, ou seja, o próprio fruto dele, a própria carne do fruto, como é o do caso da pupunha, como é o caso do dendê, como é o caso da tâmara, como é o caso do açaí da jussara, só que o açaí da jussara, a polpa é tão fininha que a gente tem que bater para fazer um caldão ali. Legal, cara, bacana. E fora que também outra coisa, todo coqueiro produz palmito. Nem todo palmito é saboroso, alguns são amargos e fibrosos, mas todo coqueiro produz palmito. E todo palmito é, de alguma forma, relativamente comestível. E aonde fica o palmito, palmeira? É sempre na parte de cima, são as folhas jovens. Ah, legal.
Tem Legal. alguns animais que a gente pode comer inteiro, tipo Sunkern, que é só uma semente de girassol, que é até uma coisa que a gente come frequentemente. Maractus e Cacturn, carne de cactus aparentemente é bom. E Bounsweet Outra coisa, cactus. O grupo das crassuláceas, que é o grupo dos cactos, é um grupo muito interessante também. Alguns cactos produzem compostos alucinógenos. Então, cuidado. Mas, de maneira geral, frutos de cactos geralmente são todos comestíveis e todos... Quer dizer, todos não. A maioria deles são comestíveis e a maioria deles é relativamente bastante nutritivo, porque você tem que lembrar que é uma planta que vive num ambiente extremo. Então, para ela é muito vantagem fazer um fruto grande, carnoso, com bastante água e bastante açúcar, para ter certeza que algum bicho vai comer e espalhar ela para outro lugar, talvez um pouco melhor. Então, tem muitos cactos que são têm frutos comestíveis. A gente pode citar a pitaia, o figo da Índia, a própria... ali no Nordeste o pessoal planta muito palma. Ou então, existem alguns cactos que a gente pode comer as folhas, como a própria Ora pronobis, que é o gênero da Ora pronobis, que é o gênero Perez, que é o único gênero de cactos que tem folhas verdadeiras. E, pasmem, a Ora pronobis é uma planta que ela tem alto teor de proteína. Ela tem 23% a 25% de proteína. Lembrando que o frango só tem 20%, de base seca. Mas o perfil de aminoácido é diferente e tudo mais, mas são plantas que, no caso do gênero Perescia, tem alto teor de proteína. São plantas que podem complementar uma dieta e são bastante interessantes. Mas, de maneira geral, não seria uma boa ideia comer cactos de puro, assim, porque alguns podem ser meio alucinógenos. Por mim tudo bem. Caraca, que loucura. O problema não é ir, o problema é voltar, né? é bom. Os efeitos são muito fortes, Bounsweet, Maurício. Cherubi e Gourgeist, que Aí são... outro grupo legal. Rosáceas. Cereja. Rosácea é um grupo de plantas muito legais. Só que é um grupo que é legal para lugar que neva. A gente até agora falou de plantas tropicais, né? Arecáceas, crassuláceas. Agora o grupo das rosáceas é um grupo de plantas que também produz muito frutos comestíveis, né? A rosa, o morango, a cereja, o pêssego, a maçã, a pera, a ameixa, tudo rosácea. E, inclusive, dá pra comer rosa, gente. O fruto da rosa é comestível e na França eles fazem geleia. Cara, eu É, não é chato de sabia. preparar, é horroroso, mas dá pra fazer. A cerola não é rosácea, inclusive a flor é bem diferente. Se eu não me engano, a cerola não é rosácea. Peraí, Deixa eu só checar. isso daqui? O quê? Isso daqui é o fruto da rosa? Não, isso é... Não, porque eu tô vendo uma pitaia, eu tô vendo um jambo, que é Pois mirtácea, eu não. também não entendi nada aqui. Deixa eu só ver se... roseira, rosa mosqueta. Né? Hein, que loucura. É porque eu acho que... A cerola, eu acho que ela não é... Não é rosácea, Tuco. Inclusive a flor é bem diferente. A flor de rosácea é muito nítida. É muito parecida. É muito fácil identificar. Inclusive, eu tava conversando com a Aline um dia desses sobre isso, Thunder. Não sei se ela chegou a comentar com você. Sim, ela falou. É essa aqui. Rosácea tem flor parecida com flor de cerejeira. Ai, mas a rosa não parece a flor de cerejeira. Claro, a gente fez uma aberração botânica maluca, mas a rosa selvagem é bem parecida. É esse fruto aqui, pelo que eu entendi. Hã? Não, nenhuma dessas é fruto de rosa. Então eu não achei. Você não vai achar tão fácil, Thunder. Então deixa. Eu desisto. Mas rosácea também é um grupo super interessante. Grande parte delas produzem frutos que são comestíveis. Só não é melhor que um outro grupo, que são as mirtáceas, mas o Pokémon é japonês e o Japão não conhece a maravilha que são as mirtáceas. Não tem um Pokémon do tipo o quê? Mirtácea seria o quê? O grupo da goiaba, da jabuticaba, do jambo, da grumichama, basicamente grande parte das frutas tropicais que a gente tem aqui. Entendi. Então, e mirtácea é uma coisa muito legal. Toda mirtácea que tem fruto carnosa não é venenosa. Interessante. E você tem dois grupos de mirtácea. Tem as mirtáceas da Oceania, que não produzem frutos carnosos, produzem frutos secos e são todas tóxicas, que são os eucaliptos. E você tem as mirtáceas das Américas, que praticamente quase todas produzem frutos carnosos e praticamente todos são comestíveis. Interessante. Frutas e uma abóbora, nada de especial. Existem fungos que são comestíveis, Shuckle shroomish
Among Us, Parasect e Morlow. Among Us. Mas o Parasect não tem um problema justamente É, do fungo ter entrado na mente do bicho e virado esse bicho esquisito? Assim, aí vem da lore do bicho. Mas daí depende, você pode tirar a cabeça do Parasect e comer. Entendi. Mas aí eu não sei se, tipo, teria alguma explicação paralela do mundo real relacionada a isso. Um deles a gente não pode comer. Um deles é o impostor. Mas no final, grande parte dos animais Pokémon, tipo planta, são comestíveis. Mas tem alguns Pokémon de planta que não, tipo Seedot, Chespin, Ferroseed e as sementes que devem ter no Applin. Todos eles são coisas que o ser humano não deve comer. E tem alguns que são esquisitos. Eu quero comer... Deixa... Slurpuff e Alcremie. O Slurpuff, embora pareça, ele é um cachorro e não um algodão doce. O merengue é o Alcremie, que fica meio esquisito porque, vamos lá, ele secreta doce, se ele gosta do treinador, e fica doce, o doce. Esse eu vou deixar vocês decidir, o Alcremie é comestível? Eu não sei. Eu acho que é... Mas aí é o mesmo caso do Combo, é mais fácil você usar ele de escravo pra mandar dados pra você. você Exato. come o fruto dele, não ele. E só uma curiosidade rápida, que não tem nada a ver, mas eu vi gente no chat perguntando qual é o grupo da jaca. A jaca é uma morácea, que é o mesmo grupo do figo e, se eu não me engano, das amoras. Parasect não é venenoso, só avisando aqui. Olha só. Não, o problema não é dele ser venenoso. O problema é o fungo dele, porque nem todo fungo é Mas comestível. Nem Se eu todo... não me engano, o fungo não é venenoso. Deixa eu olhar aqui nas Não, então, é porque nem todo cogumelo, né? Porque todo cogumelo, eu acho que todo cogumelo é fungo, mas nem todo cogumelo é comestível, né? Então esse é o problema. Todo cogumelo é fungo, todo cogumelo é um fungo base de homiceto, nem todos são comestíveis, vários deles são venenosos, na verdade, inclusive não saiam catando cogumelo por aí se você não tem alguém que seja muito bom em identificação de fungos, porque é difícil identificar cogumelo, é difícil, não é fácil, você precisa de alguém muito bem treinado. Alguns podem dar umas coisas muito potentes que você vai e não volta. Eu já falei problema de toxina de fungo. Não é só ferver, bem complicado. Mas alguns são relativamente comestíveis. Eu não sei, eu já pensei demais sobre isso. Vamos falar agora de Pokémon que tem parte que não é comestível. O fígado de um Bertic, de um Walrein e de um Hisuian Zorua e Alolan Ninetales são todos não comestíveis. Porque o fígado desses animais que moram no Polo Norte, todos eles têm muita vitamina A pra gente. Então a gente pode morrer de excesso de vitamina A, que é o que eles têm demais. Como eles moram num lugar onde iluminação, água, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então a gente não pode comer o fígado desses animais. Não só eles, como a gente também não só pode o comer o fígado do Baiacu, que é onde o veneno vive. Então o Qwilfish, você não pode comer um Qwilfish, a não ser que você tire o fígado dele e as partes do veneno. E isso é uma coisa que a gente faz no mundo real, que é comer fogo. Que isso? Isso é uma referência? No meu vídeo? Mas peraí. Comer quem? Comer fungos. Não, tipo, falou que é o fungo, mas quem é É esse por isso que eu cara? ignorei o fungo, tá? Uma espécie Pô, de o cara não baiacu, entende a o veneno é completamente letal numa dose minúscula, que é uma iguaria no Japão. E tem um último, pé do Psyduck. Mas pé de pato não tem problema, não é um pato, ele é um ornitorrinco. Sim. Quem deu o nome de Psyduck foi a gente, os seres humanos do mundo Pokémon. Ele não é um pato. Ele tem nariz de pato. Ele tem o nariz de ornitorrinco, pé de ornitorrinco. Fala como um ornitorrinco. Tem até o cabelinho igual ao do Perry. E você não deve comer o pé dele porque é onde o ornitorrinco solta o veneno. Ornitorrincos são esquisitos. Sim. Adoro É um ornitorrinco. pouco E agora, pra terminar, venenoso. vamos falar dos animais que a gente não deve comer de jeito nenhum. Alomomola e Lovegees, que eles são sunfish, que é mais parasita do que carne. Água-viva em si é comestível. Mas os 3 Pokémon água-viva que a gente tem, em Tentacruel, gente Nihilego... come peixe-lua, se eu não me engano. Tem alguns Tem. lugares que eu acho que chegam a comer. Porque o peixe-lua é basicamente cartilagem. Mas eu acho que tem lugar que tenta. Se eu não me engano, tem um lugar, eu acho que no leste asiático que come peixe-lua. Meu Mas é um bicho que ele é basicamente cartilagem, então né, é meio difícil de comer. E é um bicho que ele é grande, é um peixe muito grande, é o maior peixe ósseo que
tem, se eu não me engano. Sim, ele tem uns 2 metros. Bizarramente gigante, mas ele é bem, assim, ruim de fazer qualquer coisa. Ele não consegue nadar direito. É um bloco de cartilagem viva, esse bicho. Ele não consegue nadar direito, ele não consegue virar, ele não consegue afundar, ele não consegue controlar a flutuação. É um bloco de cartilagem, e se eu não me engano, alguns são venenosos. Meu Deus do céu. Mas tem lugar que consegue comer. Uhum. Jellicent. Tentacruel venenoso, então a gente já pode tirar. Nihilego é pedra e venenoso, então eu não quero comer vidro com veneno. E o Jellicent, que parece o mais comestível, até você olha e fala assim, gosto de Pringles. Ele é baseado no Manowar. É uma das poucas águas-vivas que eu vi que a gente não pode comer de jeito nenhum. Outros também. O Graploct, que é baseado... ele é literalmente as cores invertidas do o polvo venenoso. E Mandibus, porque urubus são completamente horripilantes. Se você assiste esse vídeo comendo, eu recomendo você pausar por um momento. Ele mija nele mesmo pra poder regular a temperatura das patas dele. E ele come só carne não muito boa. Ele é literalmente podre. Mas o macargo é um que teoricamente seria comestível. E ele é um detritivo e os urubus cumprem um papel muito importante na natureza, que é a reciclagem de carcaças. Mas a gente não come eles. A gente não come ele. Ele é um animal. Ele é literalmente um animal de topo de cadeia. Ele come o fim da cadeia alimentar. Literalmente o fim. Mas ele é um animal que, sei lá, o urubu, ali que ele falou, eu não demonizaria desse jeito porque ele tem um papel ecológico. Os urubus, os abutres têm um papel ecológico muito importante, que é livrar dessas carcaças, porque senão o mundo estaria pilhado de mosca, porque teriam que ser elas que fariam o trabalho sujo. Faz sentido. E eles, por serem maiores, fazem o trabalho sujo mais rápido, né? Faz sentido. Se não fosse levar em consideração a temperatura dele. Venomoth, Butterfly, Volcarona, insetos que se encaixam naquela mesma coisa sobre coloração. Insetos muito coloridos geralmente são venenosos. E outra coisa, no caso desses daí tem um problema, porque já é a parte evoluída, já é a parte, que tem coisas que podem ser urticantes ou alergênicas. Então, as escamas de alguns lepidópteros, que é o grupo das borboletas mariposas, podem trazer alergia, podem trazer irritação, podem dar uma série de problemas. Eu não lembro se borboleta e mariposa chega a ser venenoso, eu acho que não. Mas, primeiro, que não vai ter muita carne. Segundo, se eu não me engano, isso pode causar muita alergia e irritação, essas escamas que ficam na asa deles. Muito esporo, né? Não é esporo o termo biológico, mas são escamas, são literal escamas. Ou escamas e cerdas. E Lady Your Beetle, que são a maior concentração de cores por metro quadrado num inseto, não é muito bom. E vamos aos engraçados. Jigglypuff não vale a pena porque ele é um balão, então se ele morder ele vai estourar. Chimeco é literalmente papel com vidro. Wynaut tem gosto de borracha, provavelmente. Não preciso nem mastigar pra poder saber, ele tem gosto de borracha com certeza. E o Porygon, porque ele é um Porygon. Ele é só conteúdo digital. Eu falei do Fuecoco, mas todos os 3 iniciais de Scarlet Violet são comestíveis, bem provavelmente. E o Arceus também é comestível. Ele é uma lhama. Boa sorte. Vamos pro pau! Sair na porrada com Deus pra fazer o almoço. Literalmente final de Dungeon Mesh. Comer Deus. É no final do Dungeon Mesh. É literalmente isso. Cara, esse final de Dungeon Mesh do Full Life tem que comer Deus, aí tá errado. Mas, pô, Dungeon Mesh é uma história de RPG. Primeira quest é salve o gatinho da árvore. A última quest, mate Deus. No caso... Coma Deus. Coma Deus, exato. Não, o mate Deus, derrote Deus. Depois da quest vem o loot. Não. Laios não funciona desse jeito, não. Não, mas a quest que eles estão é salvar a amiga. No meio da quest eles estão comendo as coisas. Pro live já salvar comida, a amiga já virou side quest, filho. Não, salvar ela é o resultado do que der pra comer do dragão. Então... verdade, era do esporte da Dungeon Mesh. Mas, pô, 100% vai ter que comer Deus. Ou o dragão, no caso, né? Porque eu acho que aquele dragão vai virar bolsa pra alguém. Literalmente. Mas, enfim. Cara, muito bacana, cara. Muito bacana. Só apenas quase 2 pirulas de duração aqui pro vídeo, mas tá ótimo.
A culpa Foi é do Thanos. extremamente produtivo, extremamente informativo. Incrível. Não imaginei que a gente ia tirar tanta conversa desse vídeo de uma piada de quase duplo sentido, mas que... A piada é tua! Minha! Tua! O Kaká Pô. não fez com esse intuito. Não, de forma alguma. Chupar o Vaporeon de forma alguma. Não, você pode beber, não chupar. Quem tá usando chupar é você. Enfiou um canudinho no Vaporeon. Você está vendo. Jesus amado. Então é isso. É isso aí.